Com isso, a doutora que vai nos explicar como é que são essas novas configurações familiares, doutora. Pois é, novas configurações familiares, isso é um tema bem atual. Realmente ele tem acontecido. Como se diz, não tem cura, mas tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento, né? Tudo pode ser resolvido, tem os conflitos, tem muito conflito assim, ó. O que acontece? As crises dos casamentos. No primeiro casamento, o que se vê muito é o casal, os cônjuges, ainda muito ligados às suas famílias de origem. Ah, na casa da minha mãe, a gente almoçava na frente do sofá. Ah, não, mas na casa da minha mãe, a gente almoçava à mesa. Tá, e aí? Como é que vai ser na família de vocês? Vocês precisam montar uma nova família. A partir do momento que vocês têm um filho, vocês têm uma nova família. Se na casa da tua mãe se comia frango ao domingo e na tua casa faziam um churrasco, o que vocês gostam? O que vocês querem fazer? Carreteiro? Então nós vamos fazer carreteiro. Então este é o maior problema do primeiro casamento. Problemas do segundo casamento em diante. Filhos. Os filhos brigam. Ah, porque o teu filho fez isso, porque brigou com o meu. Além de ter a briga dos filhos entre si quando se juntam, existe a briga dos teu filho é muito mal educado, teu filho não me respeita, mas tu não é pai. Tu não é o pai, por que ele vai te respeitar? Então o que acontece? Eu vejo assim, ó. Eu chego assim ao extremo de dizer para os meus pacientes, eu prefiro que vocês errem juntos do que um dos dois esteja correto. Porque aí, um diz, mãe, posso comer sorvete? Não, tu tá com dor de garganta. Ah, mãe, mas eu tô com vontade. Não, tu tá com dor de garganta. Ah, mãe, mas eu queria comer, tá um calor de rachar. Não, tu tá com dor de garganta. Criança vira as costas, pai, posso comer sorvete? Toma, meu filho. Pronto. Bom, mas essa questão da dupla mensagem, ela acontece até num casal normal com os filhos deles mesmos. Quer Exatamente. Dizer, me parece que numa fase, por exemplo, adolescente, quando não é o teu filho, é mais complicado. Porque tu não é meu pai, como tu vai me dar uma ordem? Quer dizer, ou se tu não deixar, eu vou para casa do meu pai, ou vou para casa da minha mãe. Quer dizer, esse tipo de chantagem é muito maior. É muito maior, mas é aí que eu quero chegar. Se existe um novo lar, uma nova configuração familiar, em que estão todos habitando o mesmo teto, essa mãe precisa, da mesma maneira que no primeiro casamento, reforçar essa figura paterna do pai de coração. Tem que haver, claro que está sob nova direção. Exatamente, sob nova direção. E esse pai apoiar essa mãe. Na medida que esse casal de sangue ou de coração está unido, fica tudo muito mais fácil. Claro. Ela pesa mais a relação, na verdade. A relação parental. Os filhos, eles veem muito bem se a relação parental, a relação dos pais, não é nem conjugal, relação parental. Se os pais pegam juntos, se os pais se apoiam, não faz isso com a tua mãe, isso não é jeito de falar com o teu pai já te falou, e o casal combina junto, não pode, pode. Tá certo, tá errado? Bom, todo mundo erra. Pais erram, filhos erram, avós erram. Mas o casal precisa pegar junto. Falando num português bem claro, o casal parental precisa pegar junto. Mas me parece, doutora, que isso, eu sempre tive muita dificuldade de ter uma postura de soberba, tanto na medicina como em qualquer coisa, quando se dizia assim ao paciente, olha, tu não pode te estressar. É muito fácil falar, quer dizer, me parece que isso aí é difícil para todo mundo. E me parece também que uma pessoa fora desse processo, obviamente vai conseguir resolver melhor do que quem está emocionalmente envolvido. Então eu corro o risco, até exagerando, de dizer que as pessoas que fazem uma nova configuração familiar, talvez devesse ter já uma terapeuta, pelo menos na fase de adaptação. Né? Porque é muito difícil, isso, assim, ó, que não está se conversando aqui, vamos dizer assim, de ex-maridos ou ex-mulheres que interferem no meio da nova configuração familiar, que hoje aqui não é tão raro assim também, né? Olha, o novo marido da tua mãe não é tão bom, ou o novo mulher do teu... Então,
Será que não teria que se fazer tipo um cursinho para nova configuração familiar, pelo menos no começo? Não sei, não é. Porque, e também já emendando uma nova pergunta, quer dizer, existem situações na vida que elas são circunstanciais, como a adolescência e a menopausa. E de vez em quando elas são concomitantes dessas novas configurações familiares, quer dizer, na separação a mulher já está na menopausa e os novos filhos ou algum deles está... Não seria interessante tipo uma consultoria nessa época, assim, já no começo, já na relação, porque para evitar conflitos depois muito maiores? Claro, eu sou sanitarista, então o que o doutor está falando é em prevenção. Como sanitarista, a gente sempre trabalha com prevenção. Seria excelente, eu já tive assim a sorte, a felicidade de fazer terapia de casal preventivamente, com casais de noivos. Noivos. Isso, melhor ainda. Noivos, eles vieram, doutora, a gente quer fazer uma terapia para ver se está tudo certo, porque a gente está pensando em casar. E olha, é muito interessante, porque a gente vê assim, ó, o que acontece no casal? Tem o que se chama assim, o contrato secreto do casamento. Por que tu casou com a tua esposa? Por que eu casei com o meu? Por que se casou? Ah, porque era bonito, porque tinha olhos verdes, porque isso, porque aquilo. Tá, isso é o que a gente vê. E o que a gente não vê? O que a gente não vê está embaixo do tapete. Se a gente consegue tirar o que está embaixo do tapete antes do casamento e já ir trabalhando essa nova, esse novo casal, essa nova família que vai se formar, eles podem enxergar as dificuldades que vão vir e já prevenir. E já ir resolvendo, e já ir trabalhando. E uma relação fica muito mais real. E a relação fica muito mais oxigenada, né? Porque dificuldade todo mundo tem, crises todo mundo tem, só que as crises servem para se ultrapassar. Crise, escreva C-R-I-S-E, risque o S. O que vai ter? Crie, criar. A partir de uma crise se pode criar. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vai. Chefe da Clínica da Família. Doutor Aldo, nós temos notado em todo o mundo, inclusive no nosso país, um grande crescimento da população idosa. O que fazer com isso, tanto em questão de saúde pública, em questão no âmbito familiar? Como é que nós vamos conviver com isso hoje e nos próximos anos, já que a tendência é cada vez nós durarmos mais? Exatamente. Está se invertendo a pirâmide que tinha a base nas crianças e ia afunilando. Essa pirâmide está se invertendo e nós temos uma população idosa, até devido à medicação, devido à prevenção, uma população idosa cada vez maior. Essa população tem se divertido bastante, porque realmente, tanto no âmbito da saúde pública, se tem programas para idosos, tem os bailes da terceira idade, que são absolutamente fantásticos, que eu tive a oportunidade de ser convidada, de ir, de presenciar. Eles são pela parte da tarde, em clubes, doutor, é muito bonito de ver. Porque assim, ó, é escuro, a gente entra, são 4 da tarde, sol, mas eles fazem todo o ambiente como se fosse à noite, até porque para os idosos é mais complicado sair à noite, então eles fazem à tarde, 4 da tarde, entram nos bares, as mulheres vão bem arrumadas, de lantejoulas, de noite, os homens vão com seu terno e gravata, eles dançam, eles ficam muito satisfeitos. Eu acho que isso são programas que a prefeitura, hoje em dia, em Porto Alegre, tem feito, que são realmente muito bons. Tem jogos de carta, tem grupos de terceira idade por toda a cidade. Isso é no âmbito público. No âmbito familiar, nós temos muitas vezes assim que esse idoso tem problemas físicos, porque chega num limite que pode ter problemas físicos. Os mais comuns que têm acontecido, que eu, na minha experiência no consultório, a demência. Que é bem complicado. É complicado num primeiro momento, numa primeira fase, é complicado para o paciente, porque ele se dá conta. Ele se dá conta, assim, mas eu estou atrapalhando, né? Não, eu não estou bem, mas eu fiz isso, eu não fiz isso. Ele pega uma chave, cadê minha chave? Onde é que está minha chave? Perdeu o chaveiro, o senhor perde, eu perco, todo mundo perde. Onde é que está minha chaveiro? Daí
Ele procura o chaveiro, ele acha o chaveiro. Alguém, tá aqui, ó, teu chaveiro. Ele pega a chave, ele põe dentro de um copo d'água. Ele não sabe o que fazer com a chave. Bom, não tem cura, mas tem tratamento. A família não sabe o que fazer. Ela traz. A primeira coisa que ela pensa, está com Alzheimer. Pode estar ou pode não estar. Vai se fazer um encaminhamento para um neurologista para se ter um diagnóstico fechado. Está com demência, está com demência. Que tipo de demência ele está? O neuro vai ficar tratando, se for necessário, psiquiatra, e aí vai se chamar a família para ver o que a família pode ajudar e como a terapia de família pode ajudar a esta família a ajudar esse paciente. É toda uma engrenagem, não é, que se tem que trabalhar para ajudar o paciente, ajudar a família a conviver com esse paciente, saber que não tem cura, mas saber que pode ajudar e pode facilitar a vida de todo mundo. Como? Um paciente demenciado, ele não sabe exatamente que roupa usar. Está chovendo, ele quer sair de chinelo e calção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, é inverno. Nós temos, até para nós é mais fácil, nós temos estações bem definidas. Então, a gente vai no roupeiro desse idoso e só vai deixar 2 ou 3 peças de roupas adequadas para ele usar. Eu tenho um caso mais específico que eu estou tratando, que inclusive vai ser apresentado na Feira do Livro, o Idoso e seus familiares, de uma família que veio exatamente com diagnóstico de Alzheimer. Encaminhei para o neuro, ele não tinha Alzheimer, ele tem um diagnóstico de demência frontotemporal, ele perde o juízo crítico. Então, muitas vezes está fazendo um churrasco, ele tira a roupa e sai caminhando, e as pessoas, o que vão pensar, que horror. Então, a gente vai trabalhando com essa família, de maneira da família poder entender o que está acontecendo, porque é muito sofrimento. Chega numa fase mais adiantada, o paciente não se dá mais conta. Ele acaba, assim, não tendo tanto sofrimento quanto a família, porque isso para a família causa muito sofrimento. Então, a gente vai adequando as atividades da vida diária, as AVDs desse paciente. O que precisa? Eu não consigo mais dormir com ele. A esposa, ele se acorda a noite inteira, eu não consigo mais dormir com ele. Então, tu não vai mais dormir com ele. Então, nós vamos montar um outro quarto, vamos ver quem vai ir para esse quarto, se tu ou ele, e vocês vão ter 2 quartos separados. Tu precisa dormir, porque no outro dia, tu tem todas as tuas atividades, tu ainda trabalha, tu precisa disso, tu precisa ter a tua vida. Então, vamos separar os quartos, para dar um exemplo. Mas ele não pode ficar sozinho. Bom, se a família tem condições, o que se faz? Então, vamos ter que contratar pessoas que vão ficar com ele na parte da noite. O que mais pode se fazer durante o dia? Personal. Ele está perdendo massa muscular. Ele está com sarcopenia. A chamada sarcopenia. Ele está com sarcopenia. E aí ele começa a emagrecer, as roupas ficam grandes. Se ele ia numa terapia, ele não vai mais, porque ele perde a vontade, a família também já deixa, porque é muito trabalho. Então, vamos contratar um personal. Precisa de um fisioterapeuta, vamos contratar uma terapeuta ocupacional. Né? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de trabalhar no jardim com plantas e tal. Então, esse é o trabalho da terapeuta ocupacional. Vamos ver o que ele gosta de fazer, porque não adianta, ele tem que se distrair. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai pintar. Mas ele nunca pintou na vida. Então, não vai resolver. Então, se chama um profissional competente que vai trabalhar. Ele gosta de trabalhar no jardim. Então, ele vai trabalhar no jardim. Essas perdas físicas, agora, com a terapia celular, se consegue recuperar. Com células de placenta, células indiferenciadas, se consegue trabalhar a sarcopenia, dar mais força muscular e até algumas coisas de recuperação de células cerebrais. Eles continuam com esses sintomas, mas tem mais força, pelo menos, para reagir. Eu teria uma outra pergunta. O idoso, como sobra tempo, ele fica bastante carente e muitas vezes ele usa o ser idoso para chantagear, né? Carinho, porque o que ela adorava fazer, né? E como diz a doutora, com toda a energia e lúcida. Então, assim, como se diferencia, doutora, aquele idoso só carente, um pouquinho distraído, e aquele idoso que está doente, quer dizer, que realmente necessita
de um tratamento? Bom, o que a gente faz? Primeira coisa, vem a família com a queixa, eliminamos as causas clínicas. Isso é feito por um profissional médico. Porque... Normalmente o neurologista... Normalmente eu começo por um neuro para descartar qualquer tipo de demência, dependendo da queixa. Claro. Dependendo da queixa, neuro.